A paz do Senhor Jesus para os irmãos em Cristo. Eu sou o pastor Paulo Henrique e este é o canal da Palavra. Nós vamos aí agora estar estudando a lição de número 2, dia 12 de abril, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O texto áureo se encontra em Efésios capítulo 1, versículo 3, que diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3. Agora a verdade prática diz assim: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para desfrutássemos das bênçãos espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Agora aqui nós vamos ler Passou no dedo aí. a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe, que se encontra em Efésios capítulo 1, no versículos 3 ao 4. E depois nós vamos ler o versículo 9 até o versículo 14. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. O versículo 9 até o 14 vai dizer o seguinte: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus, como os que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Os que primeiros esperamos em Cristo, e em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Nós vamos ter que alcançar aí no primeiro tópico, refletir a respeito da nossa posição em Cristo, da nossa nova posição em Cristo. O segundo tópico é evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo. E o terceiro, explicar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano de salvação. Pois bem, irmãos, nós vamos aí primeiro fazer um breve comentário acerca da leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe, nós vamos destacar pontos importantes na leitura bíblica em classe, que são bênçãos alicerçadas em Cristo, a qual Ele nos abençoou. Paulo está no versículo 3 falando aqui qual é a origem da bênção de Deus sobre a nossa vida. A origem é a origem, Deus é a origem da nossa bênção, né?
O apóstolo aí vai falar: bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou. Então a origem desta bênção espiritual em nossas vidas, a origem dela é Deus. Deus que nos abençoou. Então aí está a origem da nossa bênção. No versículo 4, Paulo fala que ele nos elegeu. Aqui Paulo fala do fundamento. O fundamento é a eleição em Cristo. O que diz aí? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então aí vai falar sobre o fundamento, versículo 4. No versículo 9, ele diz que Deus nos descobriu. O que é isso? Revelação. Ele nos descobriu o mistério da sua vontade. No versículo 9, né? Ele diz: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Então aí vai falar de revelação. Aí vai falar que Deus, ele nos descobriu o mistério da sua vontade, ou seja, revelou a nós, homens, né, a sua vontade mediante a sua palavra. No versículo 10, Paulo fala de tornar a congregar. Tornar a congregar. Qual é essa intenção de tornar a congregar? A intenção é voltar a congregar em Cristo, né? Aqui nós observamos que tem origem, tem fundamento, tem revelação e tem retorno. Porque no Éden todas as coisas estavam congregadas em Cristo. João capítulo 1, versículo 14 diz que no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. E todas as coisas foram feitas e foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, Paulo aqui está falando no versículo 10 que nós voltamos a congregar em Cristo. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Ou seja, todas as coisas estavam congregadas em Cristo, mas o pecado separou. Agora o apóstolo Paulo deixa claro que a intenção de Deus é tornar a congregar em Cristo. Perceba que em Cristo são congregados todos os povos, judeus, gentios. Em Cristo, nossa natureza, imagem e semelhança de Deus é congregada em nós. Agora, vamos observar o versículo 11. O que diz o versículo 11? Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, havendo sido predestinado. Ou seja, essa é uma condição para a bênção de Deus nas nossas vidas. Nós vamos entender mais para frente aqui o que é essa predestinação. Nós vamos falar um pouquinho acerca de predestinação. No versículo 12, e com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os primeiros, que primeiro esperamos em Cristo, com o fim de sermos, ou seja, aqui ele tem um objetivo. Qual é o objetivo, pastor Paulo? Para nós sermos em tudo, para o louvor da glória do Senhor, aquele que nos chamou, aquele que nos elegeu, aquele que nos salvou. O versículo 13 vem dizendo assim: em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Agora aqui, ó. Depois que ouviste a palavra da verdade, o que traz a palavra da verdade? Ela traz em nós transformação.
Então a bênção vem sobre nós depois de ouvirmos a palavra da verdade, ela vem trazer em nós salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Transformação. E por fim, o versículo 14. A qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Para a redenção da possessão de Deus. Aqui o apóstolo Paulo está indicando o resultado, né? O resultado de nós termos uma vida em Cristo. De nós termos uma vida em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós empregamos um pouquinho mais de tempo, porque é muito importante nós destacar estes textos da Escritura Sagrada. Agora nós vamos aqui ver a introdução. O que vai nos dizer aí na introdução? O ponto central diz: Deus nos concedeu bênçãos espirituais em Cristo. A introdução aí vai nos dizer o seguinte: bênçãos espirituais, a qual é proposta. O que é ser espiritual? Todas as bênçãos de Deus sobre nós, em que usamos a favor do seu reino, são bênçãos espirituais. Como saber se o dinheiro, por exemplo, é uma bênção espiritual? Porque isso traz muita confusão, né? Muitos têm o dinheiro como uma bênção material. Pode ser, sim, uma bênção material, mas se usarmos esse dinheiro, né, em prol do reino, em prol da obra, empregar ele no reino de Deus, ele se torna uma bênção espiritual. Então, seu dinheiro é uma bênção espiritual ou não, né? Ele será uma bênção espiritual se você usar para promover o reino de Deus, para glorificar o nome de Deus. Jesus aqui nos ensina, né, a como tudo que vem em nossas mãos, se tornar uma bênção espiritual. E o que é e o que não é? Tudo que não contribui para o reino não é espiritual. Não que seja uma bênção, ela pode ser uma bênção material. Mas tudo que contribui para o reino, né, que não contribui para o reino, o que não contribui para o reino não é uma bênção espiritual. Já o que contribui para o reino é uma bênção espiritual. Na visão cristã, né, existe aí esse dualismo. O que é espiritual, o que é material. Mas se contribui para a obra e para o reino, ele se torna uma bênção espiritual. Pois bem, vamos aí agora ao primeiro tópico dessa lição, que vai dizer a nova posição em Cristo, né? A nova posição em Cristo. O primeiro item aí, os irmãos vão ver aí que está escrito doxologia. O que é a doxologia? A doxologia ela é um louvor, é uma adoração de forma correta. Paulo deixa claro que, antes de tudo, a igreja precisa adorar a Deus. É importante que nós compreendamos isso. Como a igreja, tudo que nós formos fazer, primeiro nós devemos adorar a Deus. Tudo que fizermos, né, visa a adoração ao Senhor nosso Deus. A leitura bíblica em classe nos revela isso. Bendito é Deus e Pai de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Ou seja, que Paulo, antes de abordar o assunto aos irmãos de Efésios, ele começa então adorando a Deus. Essa é a importância de nós iniciar tudo o que formos fazer adorando o Senhor. No item 2 do tópico 1, vem falar assim: as bênçãos espirituais
são as bênçãos espirituais? As bênçãos espirituais. Nós vamos falar aqui 7 bênçãos espirituais para a igreja. 7 bênçãos espirituais para a igreja. No segundo item do tópico primeiro. 7 bênçãos espirituais para a igreja. O primeiro dessas bênçãos que o Senhor nos abençoou é que Deus nos elegeu. Deus nos elegeu para sermos santos. O que é eleger? É fazer valer a vontade para uma ocupação ou um cargo. Um exemplo é igual nós aqui exercitamos a nossa cidadania na política, né? Através de Deus, Ele nos demonstra a sua vontade de que nós, como igreja, ocupemos o lugar onde Ele nos colocou. Então, a primeira bênção das 7 que nós vamos citar aqui é que Deus nos elegeu. E como igreja, nós devemos ficar no lugar aonde o Senhor nos elegeu, aonde Ele nos colocou. Segunda bênção, predestinou para sermos filhos. Ele nos predestinou para sermos filhos. O que é predestinar? É destinar de forma prévia, né? É dar um destino prévio. Isso é uma bênção espiritual. O terceiro, nos fez agradáveis para si mesmo. Deus se agrada de nós. Para nos compreender quando o Filho agrada ao Pai, né? Assim que nós passamos a ser pais, aí então nós vamos compreender o que um filho faz para agradar um pai, né? Então o Senhor nos tornou para Ele agradável. A palavra diz que o Senhor nos tornou agradável, nos fez agradável para si mesmo. A pessoa só vai compreender isso melhor quando assumir a posição de pai. Na quarta bênção espiritual, Ele remiu-nos por meio do sangue de Cristo. Os nossos pecados foram perdoados através do sangue de Cristo. Isso é uma bênção espiritual. Nós fomos lavados e redimidos pelo sangue de Cristo. Ele nos remiu. Louvado seja o teu santo nome. E o quinto, acolheu-nos por sua vontade redentora. Ele nos trouxe para perto, nos amparou pela sua vontade redentora. O sexto, revelou-nos a palavra da verdade. A teologia vai chamar isso de a revelação, né? Revelou-nos a palavra da verdade. A teologia chama de iluminação. Nós somos iluminados com a palavra da verdade, porque a palavra da verdade, ela chegou ao nosso coração, chegou em nossas vidas e recebemos essa revelação. E a sétima bênção, nós iríamos comentar de 7 bênçãos, né? Ele selou-nos com o Espírito Santo da promessa, o selo que produz autenticidade, propriedade. Essas são as 7 bênçãos dadas por Deus, que nos garante a validade da promessa pelo Espírito Santo. Agora nós vamos aqui no tópico 2. Nós vamos no tópico 2. Tópico 2. Nós vamos aqui no tópico 2. Abrir, né? Mais comentários. Vamos aqui abrir comentários no tópico 2. No tópico 2. O que vai dizer aí no tópico 2?
tópico 2, o item 3, vai falar acerca da nossa nova... Tópico 1 ainda é o tópico 1. Perdão, irmãos, ainda é o tópico 1, no item 3 vai falar da nossa nova condição. A nossa nova condição, a nossa nova posição é a característica pela salvação em Cristo, ou seja, não é o nosso mérito, né? Essas bênçãos estão sobre nós pelo benefício da salvação. Agora sim, o tópico 2 já está aí na tela, tópico 2. Nós vamos falar um pouco de uma vida cristocêntrica neste mundo. Os dias atuais são dias de antropocentrismo. No grego é ansopros, que é o homem, ou seja, o homem no centro de tudo, né? O homem, ele quer se colocar no centro de tudo, no centro do mundo. Tudo gira hoje em torno dos benefícios humanos, né? O homem sempre sendo colocado como o centro de todas as coisas. Mas na nossa visão bíblica, na nossa visão espiritual, Cristo deve ser colocado no centro de todas as coisas. Por isso que quando fala, né, vamos pregar uma palavra cristocêntrica. Uma palavra cristocêntrica é onde Cristo, ele é e sempre será o centro de todas as coisas. No tópico 1, no tópico 2, no item 1, vai dizer assim, a revelação do mistério. Revelação do mistério. Mistério que esteve oculto e hoje foi revelado, né? Foi revelado. O comentarista aqui ele vai dizer, essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua vontade e soberania. Essa vontade é revelada. Nós só compreendemos porque recebemos a sua revelação. O que é ter Cristo como centro de nossas vidas? A cristologia ensina que a encarnação de Cristo ocorreu para que Cristo fosse o nosso modelo. Ele não precisa encarnar para nos conhecer, porque ele já conhece todas as coisas. Ele nos conhece. Então é para que nós o conheçamos e foi para isso que ele esteve entre nós. E nós o conhecemos, essa verdade, ela necessita ser revelada em nossos corações, né? Então Cristo, ele não despiu da sua glória para conhecer as debilidades humanas, porque ele já conhece todas as coisas. A palavra vai nos ensinar que ele já estava com o Pai, já estava com o Espírito Santo, desde a fundação de todas as coisas. O item 2, a plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é para convergir em Cristo todas as coisas. A plenitude no tempo certo. O que quer dizer plenitude? Plenitude quer dizer no tempo certo, no tempo correto. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. É a solução em que todas as coisas são restauradas. O que é restaurado na vida do ser humano em Cristo? É restaurado os nossos relacionamentos, né? Principalmente com Deus. É restaurada a nossa humanidade, é restaurada a nossa humanidade em Cristo, é restaurada a vontade de Deus para as nossas vidas, né? E a nossa vida no todo, ela é restaurada pela vontade de Deus. Então isso é importante nós destacar. O item de número 3. O item de número 3. O item de número 3.
o item de número 3 do tópico 2. Agora nós vamos ver aí o item de número 3 do tópico 2. Louvado seja o nome do Senhor. O item de número 3 vai dizer que é o louvor da sua glória. Louvor da sua glória. As bênçãos de Deus, elas são destinadas aos crentes, né? Judeus, gentios, em Cristo. Aos crentes de ambos os povos. São herdeiros da promessa. Tudo o que Deus fez promove a glorificação de seu nome. Precisamos aprender a viver uma vida centrada na vontade de Jesus, para que o nome de Jesus seja glorificado através da nossa vida. Salmo 126 diz: quando o Senhor trouxe de volta os cativos que regressavam a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de risos, nossos lábios de cânticos. Então se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Quem os viam começaram a dizer: grandes coisas fez o Senhor a estes. Então aqui é um ponto muito interessante que nós precisamos destacar, que os povos de outras nações viam os judeus sendo resgatados, né? Indo para o lugar de segurança de Sião. A bênção do Senhor estava sobre eles. E isso glorificou o nome do Senhor entre as outras nações. O nome do Senhor precisa ser glorificado em nossas vidas. O objetivo é esse. O objetivo do Senhor para nós é que nós venhamos glorificar o nome dele em tudo. Que o seu nome seja glorificado. Por isso precisamos ser referencial em todas as coisas, até na mais simples, na nossa vida social, né? No trabalho, nossa vida pessoal. Precisamos cumprir com o propósito de Deus, e o propósito do reino. O propósito do reino. Tópico 3. Para nós aqui já estarmos finalizando. Nós vamos comentar um pouquinho agora acerca do tópico 3. Né? Tópico 3 vai nos dizer que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Ou seja, o Espírito Santo é que garante a nossa herança. E que a salvação ela irá chegar até nós. Né? É Ele que garante a nossa herança. O item 1, o selo do Espírito Santo. O comentarista aqui diz que recebe o selo do Espírito Santo no ato da conversão. Isso às vezes confunde muitas pessoas que acham que recebe o selo do Espírito Santo quando é batizado com o Espírito Santo, mas aqui nós vamos explicar. O comentarista aqui vai dizer que recebe o selo do Espírito Santo no ato da conversão, né? Então, o que converge o ato do batismo com o Espírito Santo? O ato do batismo com o Espírito Santo é o revestimento de poder para potencializar a igreja na sua obra evangelizadora. Foi isso que aconteceu no Pentecoste, né? Foi o que aconteceu no Pentecoste, em Atos capítulo 2, Atos dos Apóstolos capítulo 2. Eles foram revestidos e potencializados para evangelizar. Agora, o selo, nos tempos bíblicos, era usado como um sinal de propriedade, posse. Por isso é que no momento da conversão nós somos selados e passamos a ser propriedade exclusiva de Deus.
O item 2 aí vai dizer, o penhor da nossa herança. Aquele que tem o selo do Espírito Santo, ele tem a garantia de salvação. Por isso, a necessidade de nós preservarmos a presença do Espírito Santo em nossas vidas cotidianas. A permanência do Espírito Santo, ela deve ser presente em nossas vidas. Essa é uma prova dessa realidade. A ação, a presença dele em nós é a garantia da nossa salvação. Que Deus em Cristo, ele continua em nós, né? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, compartilhe a palavra. Essa foi o estudo da Escola Bíblica Dominical. A lição de número 2, né? 12 de abril. Que Deus em Cristo te abençoe. Eu espero que você tenha aí aproveitado. Em nome de Jesus. Amém.